E aí pessoal, tudo bem? O que nós vamos fazer hoje? Quero mostrar para vocês como está sendo feito a hidráulica dessa casa aqui. Essa coluna d'água, ela vai descer e vai aqui, ó. Ela vai ter esse ponto que está junto com o esgoto, é da máquina de lavar roupa. Aqui mais ou menos 1 metro e pouquinho para cá, 1,5 metros, nós temos um outro ponto. Por que que está dessa forma aí, num T embaixo e não numa curva aqui em cima? Porque nós vamos colocar o tanque, aquele de inox, numa pedra, então vai ser fixado a torneira com engate. Aqui também é o engate onde vai ser a pia, ó, tá na janela, né, no centro da janela. E aqui sobe, nós vamos ter um ponto que é para caso a pessoa queira ter o bebedouro. Por isso que já está a elétrica e em cima o cano de água, né? O ponto d'água. Pessoal, uma coisa importante, nós estamos utilizando aqui curva longa. Por que curva longa? Para que não perca a pressão e a vazão de água. Quando se coloca uma curva de 90 graus, ela tende a perder um pouco da vazão e pressão. A vazão no final vai ser a mesma, só que a pressão sendo menor, ela vai dar a mesma vazão, só que num tempo maior. Então aí fica aquela água bem fraca, né? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, principalmente você que é motorhomeiro, que está montando aí seu motorhome, né? Cola é essa, Marco? Essa é a mesma cola se fosse a laranja. Essa aqui é azul, não, é verde. Verde porque é da Manco. Mas se fosse laranja seria da Tigre. É cola para água quente. Por que eu estou usando cola de água quente na rede de água fria? Importante ressaltar por 2 motivos. Um deles é que eu não preciso lixar a ponta do cano, a parte interna da conexão. Por que eu não preciso lixar? Porque essa cola ela é altamente abrasiva. Ela derrete a parte marrom, ela derrete a conexão, o material ali, o PVC, né? E aí o que acontece? Ela funde, ela não cola, ela funde as duas partes. Então mesmo que passar água pelando de quente aqui, ó, não vai se soltar. E no motorhome é bom por esse tipo de conexão no motorhome. Por que eu estou falando motorhome, pessoal? Porque tem gente que está construindo motorhome que vem no meu canal. No motorhome, devido à vibração, se você usa na água fria aquela cola transparente, o que vai acontecer? Com o passar do tempo, ela resseca, com a vibração do veículo, ela acaba soltando. Então, para você evitar problema, coloca essa cola para água quente. Mas, Marcos, é cara? Não é cara, porque se você colocar o tempo que você deixa de lixar, gasto com lixo e a probabilidade de você não ter problema, pronto, já pagou a diferença. Realmente, um tubo desse aqui é em torno de R$50, enquanto o outro custa R$15 aproximadamente. Mas vale a pena. Você que vai sair de motorhome, você vai sair para o mundo. E tem muitos lugares do Brasil que você vai e não tem esse tipo de material. Então é isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo. Como estou fazendo a hidráulica aqui das nossas kitnets. Nós vamos colocar aqui o cano de 3/4 e ali vai ter um registro para que se der problema, precisar trocar torneira, qualquer coisa, nós temos que fechar a água. Então fecha a água da parte da cozinha. Antes disso, a tubulação que virá será de 32 milímetros, ou seja, de 1 polegada. Nós vamos ali em cima, ó, lá em cima vai ser colocado um T e vai reduzir para 3/4 para cá, para a cozinha, e outra passagem 3/4 que vai lá para o banheiro. Com isso, se estiver utilizando aqui uma torneira aqui na cozinha, por exemplo, lavando louça e alguém tomando banho, não vai faltar água lá no chuveiro. Então ele chega até ali, ó, vai chegar com o cano de 1 polegada, um cano de 32 milímetros. Ali a gente coloca um T e desce para a cozinha e vai lá para o banheiro com 3/4. Outra coisa, pessoal, quero falar para vocês. Passar cola sem dó e tá vendo, ó, passar em ambas as bases, tá vendo? Lá dentro da conexão, no cano. Por quê? Porque na hora que estiver entrando, como agora aqui, ó, se eu passo só em um lugar, o que vai ocorrer?
ela vai empurrar a cola e fica sem colar. Então ali ela empurra daqui para lá, né? De fora para dentro, mas também empurra de dentro para fora. Então fica 100% com cola. Coisa que a gente aprende com o ofício durante o tempo. Aí, agora aqui nós vamos colocar um registro de gaveta, não é registro de pressão, tem que ser de gaveta. Para quê? Para que tenha 100% do fluxo da água passando pelo registro. Pessoal, e aí está a parte de hidráulica aqui na cozinha da kitnet da frente. Na verdade, eu não estou querendo ensinar ninguém. Eu apenas faço os meus vídeos mostrando o que eu estou fazendo e como estou fazendo. Se você achar que é didático e serve para você, faça, copia, faça, tá? Aqui, pessoal, nós vamos colocar a pia, por isso que tá a parte de água que vai servir a torneira da pia e o esgoto. Aqui nós deixamos a chegada de água para a máquina de lavar roupa e embaixo aqui, mais um pouquinho embaixo, o esgoto da máquina de lavar roupa. O tanque, aqui vai ser um tanque de louça, diferente do outro apartamento lá que vai ser aço inoxidável na pedra. Aqui vai ser um louça branco, então tá aqui a torneira e aqui onde vai entrar o sifão para o esgoto do tanque. Então ficou assim, aqui está descendo um cano ali no meio da parede que passa pela viga de concreto lá embaixo e de lá vai para a caixa de gordura antes de cair na rede principal de hidráulica. Aqui, pessoal, a plumada tem dois canos ali que vocês estão vendo, certo? Esse que está com registro é que vai servir água para esse apartamento aqui de cima. O outro vai servir a kitnet da parte da frente inferior. Aqui é o esgoto, como eu já te falei, a pia, máquina de lavar roupa e tanque caindo num principal que vai lá embaixo. Lá ele pega também a pia do apartamento de baixo e de lá vai para uma caixa de gordura, da caixa de gordura vai para o esgoto principal. Pessoal, o Raí já terminou o trabalho aqui de encanamento. A tubulação marrom que vocês viram aí é para água e a branca para esgoto. Estou dizendo isso porque tem pessoas que não conhecem e não sabem. Pessoal, o Raí, ele já rebocou, já deixou tudo embutido, bonitinho e foi viajar, ele foi visitar a mãe dele. Ficou bonito o revestimento. Ó, depois eu coloquei essas peças ali em cima, né, niveladinha. Coloquei lá na outra parte eu coloquei as travessas. Lá para o dia 25 de janeiro, ele estará de volta. Enquanto isso, eu vou fazendo alguns trabalhos que são necessários fazer aqui na casa. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.